Nós estamos estudando aqui nessa sala, nessa classe, o livro de Apocalipse. Essa é a aula de número 14. Professor, eu perdi algumas aulas, nós as encontramos, elas estão lá no YouTube, disponível para você, se você quiser rever alguns tópicos dos capítulos anteriores, tá bom? Mas, olha que interessante, né? Nós estamos tendo uma visão diretamente do céu. O João, nesse momento lá, ele está na ilha de Pátimo, no final do primeiro século, preso lá, pelo primeiro século. E ele está lá, e ele é arrebatado, e começa a ter as visões do céu, e ele começa a ter uma revelação, que nós vimos bem no início, quando começa a abrir os selos dos 4 cavaleiros. E é um período que acontecerá aqui na terra, chamado de grande tribulação. E o profeta Daniel, nós já vimos isso em outras aulas, no capítulo 9, Deus antevê isso, já profetiza para Daniel tudo o que vai acontecer, inclusive a vida do Messias, que o Messias seria morto. E é interessante você ler, se apropriar disso, e estar lendo, porque senão acaba se perdendo, porque o livro do profeta, melhor, o livro de Apocalipse, ele não é um livro linear. Vocês vão entender hoje, mais uma vez, isso eu quero dizer. Por quê? Quando você está lendo, mesmo o Antigo Testamento, alguns profetas, e é fantástico que Deus, ele olha para o coração daquele profeta, ele está vendo tanta desgraça, tanta, sabe, perdição, tanta... o homem se desviando de Deus, ele fica tão angustiado, que aí Deus, para acalmar o coração daquele profeta, calma, olha o que vai acontecer. Ele manda uma profecia messiânica, ele manda algo do futuro, ele dá aquela acalmada. Com o João, eu acredito que não é diferente, você vai entender o que eu estou falando, por quê? Esse mapa aqui é bem legal, ele está disponível na internet, mas você pode pegar ali com o irmão Fábio, obrigado Fábio por estar projetando aqui. Então é o seguinte, olha, é um panorama do livro do Apocalipse. Nós pegamos aqui no início, se apresenta o João, né, no capítulo 1, depois no capítulo 2 e 3 são as 7 cartas para as igrejas que nós já estudamos. No capítulo 4, né, ele tem a visão do trono de Deus, depois são abertos aqui os 7 selos. E é fantástico, depois no capítulo 7 tem os remidos, nós estudamos aos 144 mil, depois daquela multidão, né, de todas as nações, multidão incalculável, e ele continua, lá no capítulo 7 começa as trombetas, depois do capítulo 7, 8, 9, 8, 9 as trombetas, no capítulo 10 tem um anjo, né, com um pé na terra, um pé na água, levantando um livro, e Deus fala, João, come esse livro aí. Vai causar um mal-estar interno, mas quando você começar a falar, vai ser agradável. E nós vimos que é o Evangelho, a palavra, então que causa transformação, primeiro em nós, para depois nas outras pessoas. Bom, aí nós vimos as 2 testemunhas que acontecerão, que aparecerão, né? Vai existir 2 testemunhas nesse período de grande tribulação, e nós vimos pelas características delas, descritas no livro, que elas serão semelhantes em poder a Elias, em poder a Moisés, tudo que foi feito na Bíblia, elas terão poder de fazer, e ninguém vai poder tocar durante um período nelas, porque Deus falou, enquanto elas não cumprirem a missão delas, ninguém poderá matá-las, mas porém, depois de 3 anos e meio, elas serão mortas, e muitos vão se alegrar, mas depois vem o Espírito nelas, e elas sobem, todo mundo vai ver, e alguns provavelmente adoram a Deus. Nós vimos tudo isso. Bom, e aí na semana passada, nós vimos também no capítulo 12, a mulher e o dragão, a mulher representando a igreja, e o dragão literalmente dizendo que é o diabo que caiu do céu, e nós vimos no capítulo 12 como ele cai e arrasta 1/3 dos anjos, que são os demônios, e nós vimos as 2 bestas na semana passada. Nós vimos uma besta que emerge do mar, e é interessante você ver isso, porque, como assim emerge do mar, né? Nós estamos há 2000 anos dessa visão, mas nós temos aqui 600 anos no máximo aqui no nosso país, as Américas, 500 e poucos anos. Então lá, significa, olha, essa besta que emerge lá, esses líderes que virão, vai vir de fora, quer dizer assim, da terra deles naquele período, e vai ser esse grande líder. E nós vimos também uma outra besta que emergiu da terra,
na verdade, que vai ser esse falso profeta. Bom, e aí o João está ali ficando apavorado. Eu gostaria muito de ler hoje com vocês o capítulo 17, mas vamos pegar na sequência, por quê? Para você entender. Então o João está vendo ali esses líderes chegando, esse falso profeta, né, iludindo as pessoas, porém, eles falam assim um número, 666, mas se você entender, assim, respirar, você vai entender o seguinte, que é algo que vem do homem isso. Por quê? Porque esse falso profeta, ele vai estar sendo conduzido, né? Ou se deixando ser conduzido por uma falsa religião, que é apresentada literalmente no capítulo 17. Porém, ele vai dar um spoiler dela no próprio capítulo, como se nós já tivéssemos estudado o 17. Então, por que isso? Porque o João está tão vendo tanta assim, enganação, tanta ilusão das pessoas, aí Deus dá uma pausa e vai aquietar o coração do João. E o nosso também, para você estar acompanhando. Então, nós vamos ler hoje o capítulo, na sequência, tá? O capítulo 14, 15 e 16. São capítulos rápidos para você ver que Deus está acalmando o coração do João. E você vai ler comigo, você que está acompanhando. Por quê? O João está vendo quem? A besta enganando. O dragão dando todo apoio para o falso profeta, para o líder. E esse falso profeta fazendo sinais. E isso nós lemos. São as duas bestas. E aí no capítulo 14, o João fala assim, ó, calma. Deus fala para o João, calma. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Quer dizer assim, olha, aí, queria abrir um parênteses para você. No Antigo Testamento, quando você está estudando, e houve uma divisão das tribos, 10 tribos para o norte, 10 tribos para o sul, 2 tribos para o sul, quando Deus ele vai falar do povo do norte, ele fala Israel, o povo de Israel. Quando ele vai falar do povo lá de baixo, fala povo de Judá. Mas como nação, era Israel. Era o país Israel, para os inimigos. Quem vem de fora não se envolve ali naquela briga política, ó, é Israel. Então assim, o país Israel estava dividido em 10-2. Como a maioria é lá de cima, então, ó, ali é o Israel. Aqui embaixo também era Israel, só que era Judá. Então, quando você começar a ler agora os 144.000, vai simbolizar o quem? O povo que foi salvo. Não está falando só dos judeus, porque nós vimos lá no capítulo 7, que esses 144.000 era das tribos de Judá, 12 de cada, 12 tribos, 12.000, 144.000. Então, quando você fala assim, ó, eu vi lá no Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome e o nome do seu pai, quer dizer, são pessoas salvas, eles estão lá com Cristo, existe um grupo de pessoas salvas. Bom, ouvi uma voz no céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa, uma suave, e eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde cantar, ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. Então ele está falando o seguinte, olha, os salvos, né, puderam aprender o cântico. E o que é aprender de verdade? É você aprender. Na verdade, assim, aprender é mudar de posição, mudar de conduta. Então, quem pode aprender? Os convertidos, os salvos. Tem canto que você imita, você não aprende, ele não significa nada para você. Então, o que Deus está mostrando para o João? João, calma, também essas duas bestas aí, não se preocupe, olha o que vai acontecer. Então ele dá um spoiler, olha o que vai acontecer. Tem gente salva, tem gente sendo salva. Então, e vão aprender esse cântico. Eles têm um sinal de Deus na testa deles. Bom, e quem são esses?
Vou explicar. Versículo 4. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. E entenda esse não se macularam com mulher, porque são castos, como uma prostituição espiritual. Quer dizer, olha, não é só esses que não se misturaram com mulheres. É o seguinte, olha, espiritualmente falando, eles não se dobraram ao inimigo, a outros deuses. Só para você entender. E eles são o quê? Seguidores do Cordeiro, de Cristo, por onde quer que vá. Aí você pode falar assim, mas não pode ser também esses caras que não ficam se prostituindo, se fornicando? Bom, se você quiser passar na peneira, aqueles que seguem ao Cordeiro, por onde quer que vá, não se preocupam com aquilo. Eu estava na padaria esses dias, abri um parênteses para você, todo dia de manhã, aquela rotina de sempre, né? Sobe caminhando, toma um café na padaria. E um dos caixas lá, ele é cristão, uma igreja lá no Jardim Damasceno. E ele fala, Cícero, como é difícil, né? Você vê, agora há pouco aqui tinha um cara, é servo de Deus, é isso, vai lá, prega, mas passa uma mulher, ele olha, né, para o traseiro da mulher. Aí ele fala assim, eu falei, esses caras aí, eles precisam entender o seguinte, primeiro, valorizar a mulher que Deus deu para ele. Segundo, que isso não é necessário. Isso é um vício que você traz quando você é do mundo, não sei se é uma prática isso, mas você olha para os olhos, você não tem que buscar nada disso, né? Fala assim, é verdade, né? Bom, e aí só para você entender, porque é o seguinte, ó, quem anda com Cristo, quem segue a Cristo, não fica pensando nisto. Tá vendo? Se macularam com outras mulheres e tal. Bom, mas aí também é espiritual. Porque eles estão vindo da onde? De uma perseguição. E que mulher está falando isso? Vocês vão entender já. São os que foram redimidos, ó, dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Então, esses 144 mil, ele está englobando todos, judeus ou não, que seguem o Cordeiro, e não foram encontrados neles. Que isso? Veio pedir a bênção para a sogra, é isso? Ah, que moral, hein, sogra? Tá com moral, hein, sogra? Eu sei como é. Então, esses caras aí, desculpa, essas pessoas que o João está vendo com Cristo, independentemente se é judeu ou não, está dizendo o seguinte, quem são eles? Está lá junto com os salvos, misturou tudo agora aí. Não sei se é de Israel, se é de Judá, ou se são lá as nações incalculáveis. Agora, nessa hora, amiguinho, é uma só nação, um só povo, um só Deus. Só para você entender. E, quem está lá com o Cordeiro, então? Aquele que não se achou mentira na sua boca. Não está falando de judeu, está falando de todo mundo. Aqueles que estão seguindo a Cristo, que eles foram redimidos dentre os homens, né, comprados por Cristo. São os verdadeiros adoradores. Só para você entender. Continua vendo lá. Bom, e ele viu outro anjo voando. Aí está no céu, né? O que está acontecendo aí? Viu outro anjo voando pelo meio do céu. Olha só, olha que lindo, ó. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então presta atenção, é o evangelho eterno. Então o João está vendo lá, ele está lá no céu vendo os remidos lá, mas ainda tem uma ordem lá, ainda dá tempo, é só não seguir a besta, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ele está lá. Então o evangelho está sendo pregado. Ainda vai ter alguém aqui tentando, olha, vacilamos, hein? Agora nós temos que vencer a besta, mais ou menos assim. Então, o evangelho pode estar sendo pregado. Por isso que é aquela dúvida lá, a igreja sobe antes, depois, durante. E aí fala, Zé. Irmão, capítulo 14. 14. Não, rapidinho, sabe por quê? Eu estava falando por o seguinte, que lá no capítulo 13, nós vimos lá as bestas, né, Viana 666, se não tiver a marca, não compra. Tá terrível aqui, o João tá ficando apavorado aí, velhinho. Tá lá. Aí Deus fala, calma, João, olha aqui. Aí, para um pouquinho aqui, dá uma pausa aqui, abre outro canal, abre uma outra tela.
Não é assim, computador? Ó, dá uma pausa aqui, deixa eu te mostrar um pouquinho. Ó, olha lá na frente, olha lá o que está acontecendo. Você está parado aqui, mas vou te contar os bastidores. Tem gente pregando, tem gente sendo salva, e tem gente sendo salva, subindo. Então, assim, acontecendo isso. Então, é legal essa parte. Dizendo em grande voz, o evangelho, ó, temei a Deus. O evangelho está sendo pregado. E qual a função do evangelho? Ó, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Opa! Então, o evangelho, ele tem uma função principal: adorar a Deus, temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é respeito de magoar, é o medo de magoar. Esse temor. Ai, será que eu pisei na bola com Deus? Não é medo se esconder igual Adão quando pecou. Deus não quer falar de pecado com você, Ele quer falar de relacionamento. Quando você começa a se relacionar com Ele, você não se preocupa com a lei, que é Romanos a falar isso. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo. A lei é para quem inflige o que não agrada a Deus. Então, se você se aproxima de Deus, se você a sua função é adorar a Deus, automaticamente essa vontade de adorar vai fazer você pensar muito antes de desonrá-lo, de magoá-lo. É o temor, esse temor. Mas é bom ter medo também, porque se jogar um foguinho lá do céu, você vai para o inferno rapidinho, certo? Nesse sentido. Aí ele fala assim, aí tá vendo tudo isso para acalmar o coração do João. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, olha só, presta atenção agora. Caiu quem? Que grande Babilônia. Ela vai ser apresentada no capítulo 17, mas eu estou dando um spoiler para acalmar o coração do João. Só para você entender, nós estamos no capítulo 14. 14, 15, 16, vem cá, João, te dou um abraço. Vem cá, meu servo. Calma, Joãozinho. Ó, vai dar tudo dar certo. Ó, o Cordeiro está vencendo, o Evangelho está sendo pregado. Ó, sabe a Babilônia que você está vendo aí, ó? Que é o quê? É a falsa religião que vai iludir com que as pessoas para adorar o falso profeta, ou os falsos profetas, tem que ser a falsa religião, que é a chamada Grande Babilônia. Vocês vão ver. Que vai ser apresentada com mais detalhe no capítulo 17. Depois nós vamos ler juntos, tá bom? Provavelmente na próxima semana. Ó, caiu a Grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, é a falsa religião, a falsa adoração. Vai cair, então calma, João. Então ele está escrevendo lá, falou da besta, né, do líder, falou da besta, falso profeta, mas ele esqueceu, esse falso profeta ele vai andar por onde? Através das nações, através dessa falsa religião, que é chamada a Grande Babilônia, tá bom? Que é esse aí, ó, capítulo 17. Nós estamos no capítulo 14, mas o João está comentando alguma coisa que ela só vai ser apresentada no capítulo. Então lá vamos dar, depois o João vai acalmar. Pode continuar, João? Pode. Então vamos lá. Aí ele vai apresentar essa mulher andando em cima da besta, né? Das nações, que são os líderes. É a religião que vai amarrar tudo aí. Bom, seguiu-se a esse outro anjo, cheio de anjos, tá vendo? Anjo voando, para lá e para cá. Não quer gosto de anjo? Está aí, ó. E o terceiro dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Você está preocupado se pode beber vinho com mistura ou sem mistura? Segue a besta aí, é purinho o vinho. Tá bom? Bebe aí. Do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso vai acontecer lá no capítulo 20. Então, Deus está acalmando o coração do João ali. Ó, João, calma, ele está apavorado. E essa besta vai enganar o povo, e essa besta? Calma, o evangelho vai ser pregado. O importa é que as pessoas temam a Deus. Então, nesse capítulo 14, ele está... Calma, João, calma, velho, segura aí um pouquinho. Calma, meu filho.
e está acalmando o coração dele. Porque isso aqui vai acontecer lá no fim, que é quando a morte, né, vai ser no dia do juízo final, onde as pessoas vão ser lançadas no lago do fogo, né, e vai continuar ardendo eternamente, não vai ser extinto. Bom, a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, está lá já, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Então, assim, quando for lançado no lago do fogo, é morte eterna, não vai ter fim. Mas vamos explicar lá depois. Então, está dando spoiler para acalmar o João. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca no seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fica calmo. Persevera. Guarde os mandamentos de Deus. Mantenha a sua fé em Jesus. E não se preocupa com isso. O Deus está falando isso para o João. Calma. Guarda aí. Eu guardo lá. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no... Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os... Então preste muita atenção. Não é você fazer para ser salvo. Você faz porque você tem a certeza de estar fazendo, porque Deus em você te motiva a fazer. Você ama Deus, guarda os mandamentos. Entendeu que legal? Isso aqui, então não fica preocupado, como o João ficou. E agora? O João estava preocupado com as pessoas. Calma, a palavra vai ser pregada, pessoas vão se converter, eles vão temer a Deus. E sim, o Espírito descansa. Bem-aventurados aqueles que morrem agora, no Senhor, que é a primeira morte. E aí, estava conversando com os colegas da faculdade lá. Você vai estudando, e a minha visão mudou nesses últimos 4 anos em relação ao milênio, mas que nós vamos estudar no capítulo 20, tá bom? Chegou lá. Aí eu vou explicar para você por que eu tenho a impressão de que nós já estamos no milênio. Mas eu mostro os textos bíblicos, tá bom? Para você entender. Porque, deixa eu explicar para lá, volta para o 14. Então, assim, aí o João está acalmando. Olhei, e uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice. Então, para acalmar o João, ele está falando lá no final, no dia do julgamento final. Jesus está sentado numa coroa, e ele vem para ser juiz. Acabou. E isso vai acontecer. É que aí, nós estamos discutindo isso, né? Lembra, semana passada? Vem uma besta, um líder, querendo, não, agora eu sou o cara, eu consegui a paz do mundo, eu sou o Deus aqui, quero ser igual ao imperador. E aí vem um falso profeta, aí mesmo, dou apoio para ele, hein? Dá todo o sinal, junto com uma falsa religião, que é essa Babilônia, que ele fala agora, mas que vai dar exemplo lá no capítulo 17. Então, nesse momento aí, são um spoiler para acalmar, eu penso assim, para acalmar o coração do João, que tudo isso vai ser explicado mais para frente. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre as nuvens: toma sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Quer dizer, acabou, é o fim, o último dia. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice, e a terra foi ceifada. Fim. Então, calma, João. O Cristo venceu, nós vamos vencer. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada. Saiu ainda do altar um outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. É o fim. Então o anjo passou sua foice e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, uma expressão deles lá, numa extensão de 1.600 estádios. Então eu quero dizer o seguinte: olha, João, calma. Cristo vai vencer. Então, para acalmar o coração do João, que está vendo aquelas bestas, que é a perseguição, e agora 666, eu vou comprar, não vou comprar, e vai ser salvo ou não vai, Deus, calma. Deus mostra para ele várias pessoas salvas,
e o que vai acontecer com tudo que está acontecendo ali, com aquelas pessoas que estão envolvidas, né? Seguindo a besta, perseguindo os cristãos. Calma, ó. Vai ter lá o dia D, o dia final. E aí, só para você ter uma ideia, no capítulo 15, ele fala assim, olha, vi no céu outro sinal, tudo aí, ó. Ainda está lá, acalmando o coração do João, hein? Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, ó, quer dizer, está acabando a tribulação. Ó, vi os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Quer dizer o seguinte, ó, aqueles que venceram a besta. Então, ele está no meio da tribulação, falando lá no final, literalmente para acalmar o coração do João. Calma, João, nós vamos vencer. Ele mostra, e entoando um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Moisés, quando ele sai do Egito, ele canta um cântico lá. Não era esse. É outro cântico. Mas esse cântico, você foi lá em Êxodo 15, se você pesquisar, Moisés ele canta lá. Mas esse canto ali no trono de Deus, nós já cantamos na igreja. Lembra disso? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ele já pula. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te temerá, que não te adorará, né? Pois só teu nome é santo. E aí ele falou assim, ó, a letra original é essa aqui, né? Sem cantar, fica mais bonito, deixa eu ver. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E depois dessas coisas, olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Durante a tribulação, nós já vimos lá, quando tocou as trombetas, que a natureza vai dar um sinal, vai cair um meteoro, não sei, vai abrir um vulcão, 1/3 das águas, 1/3 dos seres, tudo isso lá, nesse período. E mais, os demônios vão sair, vão atormentar as pessoas que seguem o diabo também. Mais ainda. E aí acontece, e aí é só para você entender, ó, e o céu se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos, os 7 anjos. Então ele volta um pouquinho no tempo e vai falar o seguinte, nesse período da tribulação, ai de quem ficar. Esse foi o capítulo 15, curtinho, não foi? Só para você entender, é bem curto. E aí, hoje a ideia é ler esses 3 capítulos, que era para acalmar o coração do João. Você viu que ele falou no capítulo 14 da Babilônia, mas o que é isso? É a falsa religião que vai dar maior apoio para essas nações, que vão se apoiar, ajudar esse falso profeta. Está tudo aí. Bom, e aí no capítulo 16, quero ler com você também. Olha lá. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então imagine a tribulação, aquele período, não sei se 7 anos, é um período, 7 é algo perfeito, período completo. Durante esse período, olha o que vai acontecer. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem
sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. E sabe, pessoal, assim, aqui é minha opinião, a gente não tem que só, às vezes, guardar. Mas, meu, o que é o adorador da marca da besta, né? Sabe aquela pessoa que só pensa em coisas materiais, nela própria, e faz tudo sem querer adorar a Deus? Precisa ter alguma marca? Não é? Quando João Batista, se você pegar em Lucas capítulo 2, lá, capítulo 3, ele começa a pregar, e ele fala assim, e chega as pessoas da multidão e fala: João, o que nós temos que fazer? Ele fala assim: olha, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Aí o que é isso? A gente tem que aprender. E todo dia ele vai nos ensinar. E aí, olha o que acontece então, durante essa grande tribulação. Olha só, os portadores da marca da besta vão ficar aí sobreviver úlceras malignas e perniciosas, lá vindo de Deus. Já que manda o falso profeta te curar agora. Pede para o líder. Você não está adorando ele? Igual Deus fez com Israel. Você não quer seguir outros deuses? Você não quer fazer aliança com outros povos? Tá bom. Bom, espera um pouquinho. Vem aí, ó. Veio a Síria e destruiu o reino do norte. 200 anos depois, veio a Babilônia e destrói Judá. Quer dizer, se você quer se associar a outros reis, a outros deuses, tá bom, Deus deixa, tá legal, faz aí. Então, assim, a cólera vai vir. Derramou ele a segunda taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Lembra? Quando estourou o vulcão lá, 1/3 morreu. Agora morreu. Tudo no mar. Está acabando o alimento. Estou imaginando que está acabando a tribulação também lá, né? Vamos ver, está lá. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em... Lembra lá? Caiu uma pedra absinto, que nós vimos lá, e ficou 1/3 das fontes da água. Agora tudo, vamos embora. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que era o santo, pois julgaste essas coisas. Deus é justo. Fala sério, Deus é, ele é tão justo, eu nunca mais esqueci essa frase. Deus é tão justo que ele permite você plantar o que você quer. Você pode plantar, mas você vai colher o que você planta. Essa é a justiça dele. E ele fala assim lá, tá vendo? Então, era 1/3. Então, para quem está lendo a tribulação, está lá. Vambora, o que mais? E porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Você não matou? Por isso que nós, assim, você vai lendo essas coisas, assim, você tem que estar com o coração, não é sendo conivente com o erro, mas você tem que torcer para a pessoa se converter, mudar, para o Espírito Santo trabalhar. Você não pode, você já viu Jesus com bronca de alguém? Só aquele dia que ele chutou o balde no templo, que eles estavam vendendo as coisas lá, né? E aquele dia em João 6 também, que ele fala: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ser meu discípulo. Eu vim aqui só para comer, caramba. Mais ou menos assim. Fora isso, só com o demônio, sai dele. Mais ou menos assim. Então, você tem que orar, interceder. Você não tem que ter afinidade com todo mundo. Porque é o seguinte, olha, se você... Olha, volta para você. Então deseja amor para o outro. Não fale mal do outro, porque vão falar mal de você também. Então assim, tudo vai voltar. Você vai, às vezes eu falo para meus alunos: morde a língua um pouquinho aí. Se você sobreviver 3 minutos, então aí. Essa semana no corredor, estava aberta a porta, e a sala estava em silêncio, prestando atenção, e aí, só fecha a porta. Eu falei: não, experimenta um pouquinho do veneno de vocês aí. Barulho, não dá para ouvir nada. Viu como é bom? Nesse sentido. Então, assim,
você deixou o sangue da tribulação, eles vão matar os santos, vão perseguir os profetas. Tá bom, vai beber do sangue. E ouvi do altar que se dizia, certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus. Nunca esqueçam isso, pessoal, Deus é justo, né? Tem esses ditados, né, que a justiça de Deus é tarda, mas não falha, né? Então, Deus é justo, cara. Todo mundo vai prestar conta para Deus, todo mundo, ninguém vai escapar, ninguém. E se você vai pensar, isso aí foi há 2.000 anos atrás, mas há 4.000 era Moisés, antes de Moisés, Abraão. Antes de Abraão, Deus já salvava as pessoas, já é o coração. O homem, dentro dele, já tem um sensor que liga a Deus. Ele já sabe o que é certo, o que é errado. É que o homem se perdeu. Aí Cristo vem, ó, pai, deixa eu ser a referência para eles. Vai lá, Cristo. Mas até antes de Cristo, tinha pessoas salvas. Tinha. O Abraão, vamos pegar só os fera, que a gente sabe que apareceu na Bíblia, né? Abraão, Elias e Moisés, eu sei que são salvos. Porque Jesus cita Abraão em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro. E Moisés e Elias aparecem para Jesus, para falar, vem cá, mestre, eu sei que o senhor foi lá, apareceu para a gente, então, mas, ó, você está como ser humano agora, olha o que vai acontecer, vamos discutir? Foi lá acalmar nesse sentido, eu acredito, não sei se precisava, mas foi lá, apareceu para eles, no Monte da Transfiguração. E eles eram antes de Cristo. Então, antes de Cristo também tinha salvação. E não é a religião, é o coração. É que se você ficar indo muito numa liturgia, em pessoas que buscam a Deus de maneira desnecessária, Deus fala assim, ó, não farás para ti mais, não colocarás diante de mim nada, nenhuma imagem. Aí, ó, se ele esqueceu, não faz, tá? Não precisa nem fazer. Então, assim, é questão de leitura, tudo, né? Aí o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com temperatura. Está calor? Fica aí a tribulação, você vê que calor. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Os caras não vão falar mal de Deus. Que fale, eles não estão seguindo a Deus mesmo, estão seguindo a besta. Pede para a besta, para o falso profeta aí, um guarda-chuva espiritual, né, contra sol, sei lá. De repente eles inventam isso, a besta. Mas está aí, ó, não vai acontecer isso. Temperatura, mas nós já lemos isso lá para trás. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então, na grande tribulação, Deus está exercendo juízo. Se perseguiram os santos, mataram os santos, então tá bom, vamos embora. Já que não tem mais santo aí, um exemplo, então vamos embora. Pega essa aí, agora, nesse sentido, tá? E derramou o sexto ano a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Deixa eu explicar isso aí, porque esses dias aí na mídia estava falando que o rio Eufrates estava secando. Ô pessoal, depois nós vamos ver isso, vou terminar isso aqui, olha lá. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Olha o triosteza aí, ó. Diabo, né, o falso líder e o falso profeta. Saiu lá, ó, o diabo, o falso líder e o falso profeta. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigiam aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha.
Então, se ajuntaram no lugar que em hebraico se clama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Vocês estão pensando numa guerra, Armagedon, todo mundo se unindo para destruir Cristo. É o que a gente pensa aqui, né? Mas quando eu falo assim, Armagedon é um lugar, por exemplo, lá no Antigo Testamento, acho que 2 Reis capítulo 4, tem um rei que ele recebe uma notícia, né? E ele fala assim: olha, vem uma grande multidão que estão vindo nos atacar, eles estão além do vale, mas nós não sabemos o que fazer. Então, assim, era um vale, acontecia muitas guerras ali, né? Então a gente fala isso, o Armagedon pensa nas guerras que teve na Bíblia já. Pô, tem que estudar. Então ele derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto como nunca houve igual. Desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram mais achados. Terremoto, caiu tudo lá. E também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas com pedras, que pesaram cerca de 1 talento, 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva, das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, o que aconteceu nesses capítulos aí que eu li para vocês? É como se João estivesse vendo só, no capítulo 13, só a ação do grande líder e do falso profeta, impondo as coisas. E ele fica ali, aí Deus... Para um pouquinho, João. Deixa eu explicar para você o que vai acontecer. Olha aqui, olha a vitória. Olha o que está acontecendo com eles, olha os flagelos. Eles mataram os santos, então eles vão beber do santo agora, vão beber os flagelos. Mas não se preocupe, ó, eles vão tentando juntar, fazer aliança, achando que vai me destruir. Mas ó, vem o pedra do céu, abre a terra, e igualzinho como aconteceu em Números, quando houve uma rebelião, o pessoal estava saindo do Egito, lá a família de Corá, eles se rebelaram contra Moisés. Moisés só fala por ele, que é um líder e tal. Aí Deus reuniu todo mundo lá, abre um buraco no chão, engole lá a família do cara, um monte de gente. Então tá lá. Então, lendo a Bíblia, é como se essas coisas aconteceram já. Rebelião, liderança, então nesse sentido. Então, Deus quis acalmar o coração do João. Por que isso? Porque agora, no capítulo 7, está mais calmo, João? Deixa eu falar para você. Sabe esse falso profeta? Esse grande líder? Olha por que eles vão. Porque existe uma mulher montada, né, nessa besta. Que mulher é essa? Essa falsa religião. Por quê? Nós vimos lá que o diabo ele perseguiu a mulher. Não foi isso? Que antes das 2 testemunhas? E a mulher representava quem? A Maria. E o filho dela, Jesus, quer dizer, a igreja, Jesus, nesse sentido. Então, a falsa religião está aí, ó. Ela está andando em cima de vários povos, enganando tudo. É o que vai dizer no capítulo 17. Foi rápido, né? É assim, mas foi só para acalmar o coração do João, essas 3 coisas. Bom, hoje dá para se perguntar alguma coisa, se vocês quiserem, desse capítulo aí. Querem perguntar? Oi? Ah, então, tem uma... por quê? Deixa eu explicar aqui, ó. Lá no capítulo 14, no versículo 14, está dizendo que vai secar o rio Eufrates. Não é isso? É uma das profecias da volta de Cristo. É isso aí? Deixa eu ver. Na internet, olha, são os sinais. Tem um rio vermelho, porque os rios vão se tornar sangue. Aí está secando, mas é a interpretação dos caras perdida.
não vai existir uma grande guerra. Não tem como as nações, por exemplo, assim, com várias bombas nucleares, eles vão se unir para destruir Cristo. A Bíblia diz que não vai acontecer isso. Ele nem vai pisar aqui. Então, mas aí o que acontece? Eles vão começar a assumir os cristãos. Vou pensar assim, né? Você é cristão? Sou. Morre. Você é cristão? Bom, mais ou menos, então vive. É? Mais ou menos. Quanto você vai me dar? 30 moedinhas de prata. Então não sou, não. É, filho. Então, pior que é. Aconteceu, a história disso, já aconteceu isso no primeiro século. Na perseguição. E aí não tem mais como. Sabe você que está pensando na internet? Você que pesquisa as coisas de Deus? Já era, filho. Você já sabe o que você é. Ou você finge ser, mas você está pesquisando, está lá. Mas já sabe, você começa a pesquisar, aparece tudo lá, seu histórico, tudo, né? Tá lá. E aí acontece, não tem como. Só que aí é o seguinte, vai lá, o grande líder, ó, é o seguinte, vai receber a marca ou não vai? Que marca é esta? Deus falando? A marca, eu estava pensando isso, por exemplo, presta atenção, compartilha comigo. Qual é a marca dessa geração? Vai. Então, só para você entender, por exemplo, o meu pai só me bateu uma vez. As outras foram tentativa de homicídio, mas assim. Eu vi um padre falar isso, eu achei bem legal, eu compartilhei, né? Ele falou que a mãe dele só bateu uma vez nele, as outras foram tentativa de homicídio. Mas, sou homem, estou aqui formado e tal. É bom dar umas palmadinhas. Eu dei risada. Então, assim, mas qual a marca? Então, quando eu falo assim, a marca da besta, é o seguinte, olha, por exemplo, hoje você vai comprar o cartão, sim ou não? Não tem o... como é que é? É de inserir ou aproximação? Aproximação. Sim ou não? Então, vocês não sabem disso, é que o Léo não está aqui. Mas se você pesquisar Drex, que é a moeda digital real, já está pronta, já há um tempinho. Eles estão se preparando, o Brasil, para sair o papel físico e nós vamos ter a moeda digital. Está tudo esquemado. Pesquisa, moeda digital brasileira, pesquisa para você ver. Então, assim, o Brasil já tem essa moeda, preparadíssima. Vai ser antifraude, né? Imposto de renda. Só que aí tem uns observações lá, por isso que eles não querem apresentar para o público agora, que, por exemplo, assim, que bairro você mora? Que cidade você mora? Tá, então é o seguinte, o seu dinheiro você vai poder gastar só aqui, quer dizer, o alcance, eles vão querer limitar onde você vai poder comprar. Nesse sentido. Mas então, não é historinha não, pesquisa. É moeda digital do Brasil. Já está tudo engatilhado, já vi o modelinho, o esquema. Então, meu salário vai para onde? Vai para lá, tudo para lá, para essa conta. Você vai ter uma conta só, nada de Itaú, não sei, só o Drex. Agora eles podem querer terceirizar os caixas eletrônicos e tal. Então, nesse sentido. Mas está tudo encaminhado para isso. Então, vai ser essa a marca a marca, a marca vai ser a marca dessa geração, desse período. E quando eu falo 666, assim, eu queria compartilhar com você o seguinte: tem a besta, que é o líder, a outra besta, que é o profeta, e a outra besta, que é a religião. E, assim, o diabo está só dando risada, é isso aí vai, vamos embora, dá corda. Mas assim, é tudo ideia do homem. Só líder, boa ideia. Só que saber, só uma moeda, legal. Só uma religião, legal. A ideia vem de quem não teme a Deus, de quem não busca, de quem não conhece Jesus Cristo nesse sentido. Então não será difícil convencer as novas gerações sobre isso. Eles não se preocupam, a maioria não se preocupa em conhecer, buscar a Deus. A maioria não se preocupa. Aí não dá para saber, não. Aí você vai ficar atento na história, porque... Então, eu não sei. Eu sei que é o seguinte, que eles estão... A ideia é o seguinte,
Olha o que o homem vai pensar. Que a ideia de ter um grande líder não é ruim, não. Mas ele não vai governar sozinho. Lembra as cabeças das bestas? As coroas, as diademas lá, os montes, são governos, são lideranças. O teste, por exemplo, é o euro na Europa. Começou com 2, 3 países, 6 países. Já tem mais de 20 países nesse euro, que é uma moeda só. É que a gente, e é socialmente falando, fica viável, você se fortalece, um só país forte, respeitando cada uma das suas características. Cada um tem que ter o IDH, né? Tem que ter umas características do povo. Olha, você tem que subir aqui, melhorar aqui. Eu só posso fazer que você entrar para minha família se você tiver as minhas características. Então, assim, para fazer parte desse grupo de países, você tem que ajustar o pensamento igual a todos. Mas isso já existe, já está aqui, por exemplo, é que a gente não mexe em política, mas, por exemplo, a ideia do ALCA, os Estados Unidos está engavetado o ALCA, é a área de livre comércio entre as Américas. Esquece Europa e África e Ásia, só aqui. Aí, o nosso grupo quer saber, não, primeiro o ALCA não, vamos fazer o MERCO, o mercado do cone aqui para baixo. Então era para ter um MERCO, a moeda. Era para ter a ALCA, uma moeda, que assim, quer saber? O euro, então, bom, vamos inventar outra moeda universal, o Bitcoin, uma moeda digital. O problema é você achar o cara, né? Então, nesse sentido, então são várias ideias que estão surgindo, eles vão jogando ideia, vão jogando ideia, vão jogando ideia. Opa, qual que pegou essa? Vamos trabalhar nessa. É igual a gente, você vai jogando uma ideia aqui, e vai, opa, essa aqui pegou, vamos pegar essa aqui. Então, essas coisas, olha, eu vou falar uma coisa, essas coisas vão acontecer. Ninguém está pedindo a sua opinião, nem a minha. Está registrado, Deus sabe de todas essas coisas, Ele já viu lá. Ah, então Deus sabe quem vai ser salvo? Não, Deus sabe quem é salvo agora. Mas lá no futuro, tá, as coisas estão acontecendo, vão acontecer. E aí, cara, você tem um convite personalizado. Tem um convite com seu nome. Isso a gente fala mais tarde, tá bom? Sobre esse convite personalizado. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe. Na próxima semana não falte. Vamos ver 2 capítulos na semana que vem. Vamos falar dessa grande Babilônia, dessa falsa religião. E aí, amiguinhos, se a gente for projetar tudo que você vê na internet de falsa religião, não é verdade? Assim, não, você vê um monte de coisa, um monte. Então, a gente não vai colocar assim por questão de ética, mas você podia projetar aqui, né? Várias coisas. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana e continue com Deus. Amém?